Muito bom dia para todos. Bom dia, já boa tarde para a costa leste do Canadá e dos Estados Unidos, mas bom dia aqui na costa oeste de ambos esses países, diretamente desde o Portuguese Beyond Borders Institute, ou seja, o PBBI, da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno. Talvez a melhor forma de começarmos esta sessão é boas festas para todos, independentemente o que celebram ou não celebram, mas boas festas para todos agora nesta época festiva, particularmente Natal e do Ano Novo, porque obviamente nós só voltaremos ao vosso convívio lá para o fim de fevereiro ou princípio de março. Portanto, um abraço para todos, com votos de boas festas, olhos nos livros, é o segmento que aqui está, mais ou menos de 5 em 5 semanas, com interregnos no meio, para aproveitarem a leitura que nós fazemos a sugestão e olhos nos livros, palavras de Costa a Costa. Vamos começar, como sempre, primeiro e acima de tudo, boas festas para os meus colegas desta utopia, a professora doutora Manuela Marujo, o poeta João Martins e o poeta José Luís da Silva. E, obviamente, para todos vós, aqueles que nos acompanham, independentemente onde estejam neste mundo da tecnologia, estamos em várias partes do mundo de língua portuguesa e também na nossa diáspora. Vamos começar, obviamente, com que a dama da casa, a rainha, não dama, ela é uma rainha, nós somos os meros páginas que vamos assim atrás, não é? A segurar-lhe a capa, portanto, professora doutora Manuela Marujo. E ainda vou ser coroada. Exatamente. Ui, Nunca foste nos Açores. nunca fui Ah, não, já fui várias vezes a coroações, mas nunca me escolheram para rainha, estou assim com este desgosto. Então, eu exato. vou falar hoje de Avelina Maria da Silveira Ferreira, o nome artístico é Avelina da Silveira, que conheci aqui no Canadá, mas que está agora a viver em São Miguel, para onde foi desde que se aposentou, era aqui professora, e conheci a Avelina como poeta, numa antologia já publicada pelo Instituto Camões há vários anos, e onde ela está muito bem representada. E a Avelina tem publicado bastante em antologias, mas também em outros livros da sua autoria. E eu escolhi falar hoje sobre o último livro dela, chamado As Gaivotas Também Morrem. Só para dizer que lembro sempre a Avelina como pintora, porque ela é uma artista bastante completa, embora ela agora parece que se tenha dedicado mais à escrita, não é? Mas não podemos esquecer, vi lindíssimas exposições da Avelina. Ela é natural de Angola, mas filha de pais açorianos e escreve em português e em inglês, não é bilingue, é autora bilingue, é poeta, escritora de ficção especulativa, é assim que ela lhe chama. E a sua poesia está traduzida em várias línguas, para além, claro, de estar acessível no inglês, em inglês e português. Então, este livro da Avelina, As Gaivotas Também Morrem, é publicado pela Monowater Editions, foi publicado este ano, em 2024, e a ação ficcional da novela passa-se no arquipélago dos Açores e as personagens movimentam-se em lugares como Ponta Delgada, Ribeira Grande e outros espaços facilmente identificáveis. A ação da novela tem lugar no futuro e o temor, preocupações e desilusão expressas nas vozes de homens e mulheres unidos na sua luta não escondem a fragilidade da democracia. Predominam figuras de mulheres fortes na defesa e luta de ideais que possam levar a um mundo melhor e onde a palavra liberdade de expressão seja uma realidade. Impressiona-nos em particular a personagem de uma mulher que na segunda metade do século XXII regressa ao arquipélago, a terra de origem de seus pais, antigos revolucionários. Ela encontra um regime fascista, um povo isolado e desesperado. No desenrolar dos acontecimentos nesta novela, é patente o desencantamento com a falta de cumprimento da Revolução de Abril de 1974 e a constatação de que pouco mudou para melhorar a vida dos ilhéus,
apesar do sacrifício e do sentido de solidariedade de grupos que acreditaram e continuam a acreditar num futuro com esperança. E achei atualíssimo, claro, esta reflexão, não é, da escritora, pondo na boca das personagens preocupações que são de todos nós. E não é só um futuro em 2022 nos Açores que parece difícil de enfrentar, mas um pouco por todo o lado. E dou os parabéns à Avelina por ter escolhido este tema que me parece bastante atual. Obrigado, Manuela, por eu não costumo, obviamente, adicionar, mas eu acabei de ler há poucos dias o livro, já o li em inglês, já o li em português, como tu disseste muito bem, a Avelina domina muito bem as duas línguas, nada melhor do que ser o seu próprio tradutor, porque é que sabe o que é que escreveu e não está a falar por palavras de outros, digamos assim. E o livro é extremamente interessante, porque é de facto um olhar para os Açores. Portanto, há um preâmbulo que se fala em maio de 2166 e é de facto uma opressão que começa na ilha de São Miguel. Ahm, e, ahm, e muitas vezes, obviamente, como tu insinuaste muito bem, ahm, lendo entre linhas, nota-se alguns movimentos políticos que estão no poder, que já existem neste momento. Portanto, não é uma coisa nova, não é uma coisa que vem daqui a 50 anos, não é, é fruto de movimentos políticos com algum poder que existem neste momento em Portugal e aqui nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Vocês aí no Canadá ainda têm alguma sorte. Muito obrigado, Manuela. Vamos passar então de seguida para João. Martins, antes de passar para o João, queria apenas dizer, como disse a Manuela, a Moonwater Edition é uma editora que a Avelina é que fundou e que tem um plano muito interessante. Portanto, se há algum do. Porque, como diz muitas vezes o nosso amigo João Martins, e com toda a razão, o importante é escrever, mas muitas vezes as pessoas também não têm forma de publicarem, de revisões, as coisas todas. A Avelina está a fazer trabalho nesse sentido. Portanto, ela quer mesmo, de facto, descobrir autores da diáspora novos que tenham um manuscrito, que queiram, portanto, que ela o reveja, não é? E que ela o publica através da Amazon, daquele sistema em que, portanto, a pessoa pode comprar o livro para ler, portanto, no tablet, não é eletronicamente ou no telefone, ou pode comprar e é enviado dali a 10 dias ou o quê, porque há aqueles livros on demand que eles publicam de um dia para o outro e colocam no correio. E, portanto, para muitos autores que estão a começar, é de facto um bom trabalho. Ela leva muito pouco dinheiro. Eu acho que ela disse online que levava 125 € por este trabalho todo. É muito barato, mas é uma forma de facto de fazer uma revisão e de colocar online para autores novos que nos estejam a ver ou ouvir em várias partes da diáspora, particularmente, porque muitas vezes as pessoas não têm forma de se conseguir uma editora ao custa um balúrdio, não é? E ela tem esta forma de se fazer. E também não se esqueçam, edições de autores não são coisas más, pelo contrário, são coisas boas. Aliás, vamos falar de vários, não é que são edições de autores, e o Miguel Torca sempre publicou com uma edição de autor. Nunca vendeu nada a editora nenhuma. Portanto, acho que é uma forma muito bonita de se continuar a ser autor, mas tendo esta forma de chegar lá, portanto, obrigado à Avelina da Silveira. João, agora sim, desculpa. Não, não. E pegando na tua palavra, realmente, dentro da minha atividade mais virada para o lado da escrita, e muito especificamente na Provérbio, o ramo cultural do Sport Clube Português, tem sido a minha e não só a nossa preocupação na Provérbio, a nível da coordenação, criar primeiro espírito de escrita, ajudar as pessoas a ler e a escrever e a levá-las a publicar, a não ter medo de publicar. Porque realmente as pessoas, para além dos custos dos altos custos de publicação com editoras, as pessoas têm um certo receio
mas será que vão gostar? Será que faz sentido? E o nosso exemplo, um grande exemplo disso é o autor que eu estou a falar, que é o António José da Silva, mais conhecido aqui entre os amigos e na comunidade pelo Tosé Silva. É um bocado o protótipo da pessoa que cresceu no ambiente tradicional beirão, na zona de Viseu, Carregal do Sal, Viseu. Teve ligado a algumas atividades culturais, depois viaja para Moçambique, onde exerceu atividades profissionais e o serviço militar, onde criou uma escola de português e foi professor nessa escola. Mais tarde vai para Angola, onde também se fixa em termos profissionais. Já em 87 que ele vem para os Estados Unidos, onde trabalha em várias empresas, casou, mas a ideia, a veia, chamemos-lhe assim, poética, já existia nele, mas só a partir de 1990 é que ele começou a publicar muitos textos, poemas que ele tinha no que ele chamava o baú da poesia, onde ele guardava as tais notas que vamos juntando, que se vão escrevendo em caderninhos, e que mais tarde dão a possibilidade de criar textos mais elaborados, mas é depois com a Provérbio que ele se entusiasma mesmo a publicar, e no meio disto tudo, já muito perto, ele neste momento tem 82 anos, portanto já nos 70, é que ele começa a publicar, mas sempre centrado na poesia popular. A grande maioria das vezes são quadras, que no fundo foi o ambiente em que cresceu na escola, e era a poesia que era divulgada nesse tempo. E os títulos dos trabalhos são sintomáticos, não é? Salpicos de poesia, perfume de poesia, mal me quer poético, poesia é luz da vida, e que é o livro que hoje foi pretexto para falarmos aqui dele e de outros autores. Esse, repito, foi na atividade, na Provérbio, que ele se entusiasmou, e tomando como mote de uma frase muito conhecida da Glória de Mello, uma das fundadoras da Provérbio: a poesia é que vai salvar o mundo. E é dentro desse espírito que ele se desenvolve. E, embora a temática se desenvolve ao nível da simplicidade, mas a temática portuguesa está presente, a paixão, o fado, as realidades do dia a dia, mas, repito, com grande significado, poemas de conjuntos de quadras que ele intitula especificamente no Poesia. Iremos ter a oportunidade de ler alguns poemas na segunda volta, mas é um exemplo, para mim, é um exemplo de pessoa que, independentemente da idade, independentemente da formação, se dedicou e quis escrever e mostrar o que ele escreve. Epá, a partir daí, ele próprio diz, a certa altura, no final do livro: talvez não seja a poesia que gosta, mas é a poesia que faço, a poesia que sinto, a minha poesia. E, no fundo, todos nós escritores estamos, afinamos por este tom. Voltaremos mais tarde, então, a ler alguns poemas.
Obrigado, João, obrigadíssimo. E na realidade, a nossa cara amiga poeta Glória de Mel tem razão. Talvez seja mesmo a poesia para salvar o mundo e, portanto, utilizando outra voz poética, vamos salvá-lo comendo a poesia, como disse várias vezes a Natália Correia. E por falar em Natália, por falar, portanto, vamos para São Miguel, via costa leste dos Estados Unidos, costa oeste, aliás, dos Estados Unidos, via, portanto, a área da Bahia. Mas Zé Luís, que foi criado na mesma cidade da Natália Correia. Uns E aninhos aí, mais tarde, e, uns aninhos mais tarde, Zé Luís. e aí acaba as comparações. Olha, eu vou falar hoje deste livro, que se intitula Um Português da Corrida ao Ouro, a autobiografia de Charles Peters, isto é a Organização, Tradução e Introdução de Francisco Cota Fagundes, publicada em 1997 para as edições Salamandra em Lisboa. O título original da obra, já que é uma tradução, o título original é The Autobiography of Charles Peters. In 1915, the oldest pioneer living in California, who mined in the days of old, the days of gold, the days of 49. Also historical happenings, interesting incidents, and illustrations of the old mining towns in the good luck era, the place of mining days of the 50s. Isso foi publicado originalmente em Sacramento em 1915. Eu interesso-me particularmente por este tópico da mineração, a corrida ao ouro na Califórnia, porque nos meus primeiros 4 anos de ensino foi mesmo lá naquela área. Ensinei em Tuolumne County, numa escola secundária lá. Ensinei francês, espanhol e até inglês. E sempre me interessei muito porque é de facto fascinante aquela história daquela área toda, da corrida ao ouro, que é das coisas que mais marca aqui em Califórnia. Então, até a equipe de futebol profissional aqui de São Francisco, os 49ers, são de facto, essa época é um símbolo da Califórnia. Então, quando em 1849 chegou a notícia da descoberta dos filões de ouro nas encostas da Sierra Nevada, na Califórnia, muitos açorianos se lançaram no sonho de rápido enriquecimento no Eldorado americano, chegando muitos deles em barcos baleeiros e outros tipos de embarcações que dobravam o difícil Estreito de Magalhães no extremo meridional da América do Sul, até chegarem ao Porto de São Francisco, da Califórnia, de onde iniciavam a aventura épica desse estado. Porém, ao constatarem a realidade, dificuldades e dúvidas da corrida ao ouro, e ao se darem conta de que para eles, que vinham de uma experiente sociedade agrária, seria mais proveitoso trabalharem naquilo que conhecia melhor, a grande maioria ficou inicialmente pelo Vale de São Francisco e arredores, cultivando vários produtos agrícolas e criando animais que seriam vendidos a peso de ouro aos mineiros e a quem lhes dava apoio logístico. Assim, por exemplo, na cidade de São Leandro, aqui na Baía de São Francisco, esses pioneiros maioritariamente açorianos ficaram conhecidos por criarem galinhas e cultivarem o solo com enorme eficiência, como registrou Jack London no seu romance The Valley of the Moon, em que não se poupou em elogios à experiência agrícola e à astúcia económica desses portugueses. Por isso, pouco se conhece daqueles que se aventuraram na corrida ao ouro, faltando fazer uma pesquisa minuciosa da documentação dos condados onde os portugueses nela participaram. Este livro, Um Português de Corrida ao Ouro, a autobiografia de Charles Peters, relatando as aventuras do feialense Carlo Pedro Diogo Laudier de Andreado, que é o nome que ele dá a si próprio, mas é um nome assim diferente daquilo que estamos acostumados nos Açores, é um documento raro e valioso para a compreensão da epopeia portuguesa na corrida ao ouro na Califórnia. A pessoa que se encarregou desse trabalho, da tradução e da investigação, foi Francisco Cota Fagundes, que fez um trabalho enormemente meritório, não só na tradução de inglês para português dessa autobiografia, como também na exemplar pesquisa de informação sobre Charles Peters e as suas atividades, incluindo o que descobriu numa introdução de 27 páginas, além de um apêndice de 30 páginas com cópias de documentação e ilustrações, desenhos de Leslie Jones na versão original, que muito contribuem para elucidar o leitor sobre a vida desse pioneiro desde as suas origens nos Açores até ao fim da sua vida na Califórnia, da sua longa vida na Califórnia. Francisco Cota Fagundes, a pessoa responsável por este livro, nasceu na freguesia de Algualva, na Ilha Terceira, Açores, emigrou em 1963 para a Califórnia, onde trabalhou e estudou, fez os seus estudos universitários na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, UCLA, onde se licenciou em espanhol e português em 72,
recebendo o mestrado em Estudos Luso-Brasileiros em 73 e o doutoramento em Línguas e Literaturas Hispânicas com especialização em literatura portuguesa e brasileira. De 76 até a sua aposentadoria em 2018, foi professor na Universidade de Massachusetts, Amherst, onde atingiu o grau de professor catedrático. É autor de uma vastíssima e importante obra que se debruça sobre vários temas da literatura e cultura lusófonas. Um Português da Corrida ao Ouro é um livro de grande importância da compreensão do valor histórico e humano da presença portuguesa na Califórnia na primeira onda dessa imigração. Nas suas 113 páginas, capta o leitor não só pela parte autobiográfica de Charles Peters, como também pelo cuidadoso e elucidativo esforço de Francisco Cota Fagundes em nos apresentar a realidade desse pioneiro português na mais completa versão possível. Um livro interessante, informativo, a não perder. É um pequeno livro, é uma joia, lê-se rapidamente e dá-lhes muita impressão daquilo que foi essa corrida a ouro em 1949 e anos posteriores. Muito obrigado, José Luís. É, na realidade, uma preciosidade, é um magnífico livro e, aliás, lemos um breve excerto da parte em inglês na aula no curso que eu dou de Literatura e Cultura dos Açores, porque há uma parte que já é mais ligada à cultura, digamos, luso-californiana, onde lemos Já Não Gosto de Chocolates. Acho que eu e a Manuela somos os únicos dois que demos consistentemente o Já Não Gosto de Chocolates, do Alan Oliveira. Porque é uma história, e houve um aluno que me disse, só depois de da leitura breve, que me disse, eu nem imagino que é vir dos Açores para a Corrida do Ouro na Califórnia, não havia, portanto, iPhones, e disse, não havia Google para nos dizer para onde é que iríamos e onde é que ficava o próximo restaurante. É outro mundo. Vamos então partir para o quarto livro, ou o quarto autor, e depois o livro. Devem conhecer, porque ele está aqui, portanto, este é o livro de que vamos falar hoje. Portanto, do João, é um dos seus livros, portanto, este publicado em 2001. Portanto, já há 23, quase 24 anos. O João era muito novo, acho que ele tinha 10 ou 12 anos quando publicou esse livro, portanto, não foi assim há muito tempo, João. Mas João S. Martins, radicado há várias décadas, como sabemos, a New Jersey, escreve, na minha perspectiva, com uma universalidade que transcende as fronteiras. Quer em poesia, quer na prosa, ressoa na literatura criada por João Martins muito mais do que meras histórias da nossa diáspora portuguesa. A poesia do João mergulha na condição humana, abordando temas como o amor, a identidade, a pertença de várias formas que falam no âmago da experiência humana e não só e unicamente a pertença, obviamente, a uma comunidade ou uma identidade. Os versos de João Martins exploram frequentemente a natureza da saudade também, a procura de significado, tocando em questões existenciais que ressoam nos leitores independentemente da sua origem e da sua nacionalidade. Por isso gostaria de ver também cada vez mais a sua obra bilingue, o que ele já o fez nos últimos livros. O seu trabalho fala à alma humana, tecendo temas de resiliência e esperança em paisagens poéticas que encorajam os leitores a contemplar a sua própria vida interior, ou o que Acela Rodrigues de Laguna escreve num dos belos textos que estão neste livro como textos introdutórios, e cito, os textos, aliás, são em castelhano, portanto, e aqui vão, portanto, mais em português, traduzidos do castelhano. Os poemas são uma forma de apropriar-se das paisagens, as íntimas e as exteriores, por vezes, caracterizam-se por pormenores descritivos e, em outras, por sonhos insinuantes. A poesia de João S. Martins traz uma profundidade de visão e de sensibilidade aos momentos cotidianos, àquilo que nos acontece no nosso dia a dia, captando as subtilezas da emoção humana com uma clareza que é de facto notável. Através de uma poesia limpa, uma poesia escorreita, o João capta os momentos fugazes mais duradouros que definem as relações humanas e o crescimento pessoal.
A qualidade intemporal da sua escrita, de toda a sua escrita, não só neste livro, permite-lhe estabelecer ligações com leitores de todas as latitudes. A sua poesia, embora inspirada na sua herança cultural, obviamente, a herança cultural portuguesa, tem, na minha perspectiva, uma universalidade que transcende o lugar e que transcende, obviamente, o tempo. Neste livro, em particular, Exercício da Pintura de João Martins, a procura da pertença torna-se menos sobre geografia e mais sobre encontrar o lugar de cada um dentro de si próprio. Uma poesia que desafia os leitores a olharem para além da superfície das suas próprias vidas, incentivando-nos à introspeção e a uma reavaliação do que significa pertencer, não a uma nação ou a uma cultura, mas pertencer à experiência humana que é partilhada por todas as nações e todas as culturas. O seu trabalho poético, neste magnífico livro, e em vários outros, como eu disse, é um testemunho do poder da poesia para unir pessoas de todas as origens, oferecendo-nos um espaço onde as diferenças se desvanecem e o importante centra-se, na realidade, na viagem partilhada de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Obrigado, João, pela tua escrita. Então, vamos passar agora para. Surpresa, surpresa que não esperava. Eu vi esse texto, mas, enfim, eu entendi-o publicado, eh, uma recensão sobre o livro, não esperava que fosse hoje para aqui, que viesse hoje para aqui, mas está bem, obrigado. Não, nada, com muito gosto, mereces mais do que isto. E quis voltar também no que concerne, estavas a falar do baú do poeta que escolheste para hoje, eu também fui ao baú do João, portanto é um livro de 2001, mas que para mim teve alguma significância. Já agora digo-vos isso, porque foi precisamente nessa altura que eu conheci João Martins. Através do António Oliveira, numa ida à Costa Leste para uma coisa relacionada com professores. E, portanto, foi por volta do ano 2000. E o João marcou-me sempre como um indivíduo ligado à escrita, mas ao mesmo tempo ligado ao pensamento, que muitas vezes não tínhamos. Eu gostei muito de passar, acho que um fim de tarde com o João, porque normalmente nas comunidades não temos estas oportunidades assim. Obrigado, João. Então vamos agora passar para as leituras e começamos com a Vamos rainha. com A rainha, não, a rainha por coroar. horas, estamos com horas, que bom, olha ali para o relógio, estamos perfeitos. É verdade, é verdade. A rainha por coroar, mas com coroa de ouro. Com coroa de Sem ouro. coroa, a rainha sem coroa. Então, eu escolhi, vou ler um pouquinho de Quando as Gaivotas Morrem. E a autora diz assim: a democracia é uma coisa frágil, como o coração de uma gaivota em terra, morrendo longe do mar. Mas a gaivota, quando voa, leva o nosso olhar para além do horizonte e de nós próprios. Será que ainda queremos voar como os pássaros? Ou, como o poeta disse, houve aqui alguém que se enganou? Então, a ação passa-se em maio de 2166, portanto, segunda metade do século 22. O céu nublado ameaça chuva vinda do norte, mas a primavera já chegou e eu preciso de respirar fundo este cheiro a sal que me enche a alma. Aqui estou, sentada num banco na Avenida Marginal de Ponta Delgada e descanso, porque os meus pés estão inchados de tanto andar pela abaixo. Esta avenida prolonga-se atualmente desde o famigerado Forte São Brás até à cidade da Lagoa, com faixas pedestres e de ciclovia, com plantas que alegram esta tarde primaveril e com estes bancos tão confortáveis. Encontro-me na ilha de São Miguel, porque queria relembrar e honrar as mulheres e os homens que tornaram possível a minha visita aos Açores sem receio. Estou numa espécie de peregrinação aos lugares onde a minha mãe e o meu pai resistiram à tirania e deram a sua vida pela esperança de um mundo melhor. Sem medos opressivos, as pessoas conversam e riem sonoramente e exprimem a sua opinião em matérias políticas, livres de agentes secretos e da ansiedade contínua que marcou durante tanto tempo a açorianidade pesada, restritiva e cinzenta, como se fosse um manto esmagador de umidade. Vejo crianças a brincarem no parque de diversões, duas adolescentes a comerem gelados e as esplanadas cheias de gente.
consola ver a gente da terra natal do meu pai e da minha mãe, vivendo na liberdade que lhes foi prometida num abril tão longínquo, o qual para muitos não passa mais do que de uma data histórica e um feriado renovado. Chamo-me Ana Vieira, mas já usei outros nomes e outros disfarces. Corri a Europa, mas sempre me refugiei no norte, onde o frio corta limpamente, os morangos são mais doces e as pessoas vivem sem temor. Nasci em 2064 e agora tenho 92 anos. Tenho artrite, o que me faz ter dores e moinhas nas articulações, mas de resto continuo teimosamente saudável. A minha mãe chamava Susana Vieira e o meu pai Carlos Duarte. Tenho hologramas deles, tirados no tempo em que a tecnologia apareceu na ilha. Lembro-me do cheiro da minha mãe, mas lamentavelmente o meu pai morreu antes de eu nascer. Uma tragédia e um crime. Mas estou aqui para me recordar deles e honrar a sua memória. E a ação começa a desenvolver aqui. Acho que ela começou muito bem e, de facto, toda a intriga, não é, que se desenvolve a partir daqui traz-nos constatação de um passado que nós ainda vivemos e o temor de um futuro, não é, que ameaça as democracias do nosso mundo moderno. É um pouco triste, mas é ao mesmo tempo realista também o olhar que a autora nos faz contemplar, não é? Nesta previsão do que é que vai ser um mundo cheio de movimentos reacionários, não é? E ainda haver o espírito de Abril, que felizmente, depois de 50 anos, está vivo, não é? Para muitos de nós. Gostei muito da novela e aconselho esta leitura. Daí a minha escolha. Parabéns à Avelina. E escolheste um livro, aliás, do livro escolheste, portanto, um texto muito bonito. É sempre interessante, não achas, Manuela, quando os poetas também são ficcionistas, porque têm uma outra linguagem, não têm, muitas vezes, não é? É uma linguagem poética, não é? Que acompanha todo o desenrolar da ação. Vê-se que ela é poeta atrás dela. E há uma coisa neste mundo cada vez mais também, portanto, cada vez mais turbulento, mas também com menos tempo que as pessoas têm, não é? É um texto de 60 páginas, mas eu acho que se ela acrescentasse, ia acrescentar coisas que não necessitariam estar presentes na novela, não é? Eu gosto, eu sou muito, eu quem me dera ser capaz de escrever flash fiction, como faz o Carlos Mato, eu adoro flash fiction. Também faz o Gonçalo Tavares, eu gosto imenso daquilo. O que se pode dizer em 3 frases não é preciso 10. Então eu sou apologista deste tipo de romance, não é? Porque não é preciso muita coisa para se dizer o que é essencial. Eu admiro este tipo de escrita. Há um romance muito famoso que eu não vou citar, que eu e o José Luís já falamos e que eu sou, assim, uma espécie de anticorpos, digamos assim, na literatura dos meus amigos nos Açores, é que eu digo que isto podia ter sido reduzido a 100 páginas, mas fica assim ao mistério qual será esse romance, não é? É famoso, só vos digo isso. Portanto, vamos passar para, portanto, a mesma linha de andamento, digamos assim, portanto, para o João. Pois, esta é a capa do livro do José Silva, a Poesia é a Luz da Vida. E sem querer chover no molhado, mas no fundo acabamos por nos repetir, acabo por me repetir. O Tosé tem o dom de escrever em coisas simples os sentimentos que, ao ler as coisas simples, podem parecer muito simples, mas que são sentimentos densos e que, no fundo, para quem souber ler e depois o for conhecendo, sobretudo a partir dos livros, nos falam muito dele. Ele próprio tem vários poemas sobre a poesia, e é por aí que vou começar. Que é o primeiro poema do livro, Quero-te, Poesia.
É bem melhor para mim ouvir-te e te querer, olhar-te hora sem fim, faça sol ou a chover. Sentir-te leve, suavemente, mesmo de vistas cerradas. Apanhar-te em água corrente ou mesmo em águas passadas. Receber-te doce, sem lutas, com amor, sem fazer dano. Esquecendo quanto labutas em tantos dias por ano. Escrever-te em papel ou cartão, se a dormir, ou até sem sono, quero-te minha palma da mão, na palma da minha mão, desculpem, escrever-te na praia ou no mato, ou à beira de um precipício, mesmo em lugar ingrato, nunca será meu sacrifício receber-te quando já no sol do ocaso, ou mesmo num jardim de reserva, vale bem longo e raso como verdejante e macia erva. Escrever-te à noite, à luz da lua, com as estrelas de luz brilhante, sentado nas pedras da minha rua, esperar-te como se fosses minha amante. É uma visão de poesia muito sentimental e simples, mas para mim rica. E um pouquinho mais à frente, e poderíamos estar aqui a ler uma série de poemas dentro não só da temática, mas sobretudo do estilo deste assunto da poesia que lhe vai na alma, os sonhos, os meus sonhos. Levei meus sonhos à rua, levei-os pela mão passear, depois apareceu a lua para o sonho beijar o luar. Levei meus sonhos ao mar, mas com medo, te entreguei-lhe o meu coração, mas com medo de naufragar, levei os meus sonhos pela mão. Disse aos sonhos meus segredos, sentado na fresca areia deserta, peguei na areia entre os dedos e dei-lhe assim como oferta. Quando eu sonhava ao luar, via as borboletas passando, corriam a banhar-se no mar, mas eu só estava sonhando. Vi bem longe um navio, era um sonho correndo. Vi as borboletas com frio, que nas ondas iam morrendo. Mais à frente, e dentro do mesmo tom, desculpem-me a insistência neste tom de poesia do Tosé Silva, chama-me poeta. Às vezes chamam-me poeta, mas não sou de verdade. E isso até nem me afeta, nem sequer me dá vaidade. Faço palavras rimar e pode ser que um dia eu consiga albergar o dom de fazer poesia. Ser poeta é saber ouvir, é ser herói, é receber, é olhar a natureza e sentir, é ter vontade de escrever. Ser poeta é ser diferente, escrever de tudo, afinal, é ser igual a toda a gente, é escrever do bem e do mal. Chamam-me poeta, talvez um dia vos dê toda a razão e que eu possa, com altivez, escrever sempre com paixão. E, enfim, para terminar este tom do sentido poético desta pessoa simples, mas muito acessível, muito dado, sem ti poesia. Sem ti poesia é como viver no deserto, é como caminhar na escuridão, é ter a sensação de estar longe e nunca me sentir perto. Sem ti a vida não faz sentido a vaguear por entre a multidão, pela rua sonâmbulo perdido. Sem ti, poesia, não há mais vida. É como se não houvesse mais mundo, que tudo acabasse com alegria perdida. Sem ti é como passar da vida para a morte, ficar sem nada, ficar sem norte. Sem ti, poesia, veio violenta tempestade que tudo me levou até à felicidade. Sem ti sou passarinho que voa sem rumo, que já cansado se deixa cair a prumo. Sem ti, poesia, é navegar um mar turbulento, sem espaço, sem paz, sem tempo. Sem ti sou nada, vagabundo, louco, um fora de lei, chamem-me o que quiserem, não sei. Homem perdido, sem ti, poesia, a vida não faz sentido. Dentro deste estilo das quadras ao sabor popular, que eu, mais uma vez digo, insisto que as pessoas as libertem cá para fora,
no fundo, foi o ambiente em que cresceram a nível da escola, que era o que conheciam de poesia, isso e a outra poesia que depois não conseguiam entender tanto, como os Lusíadas, etc, etc, etc. Para miúdos de quarta classe, há 50 anos atrás, era um bocado difícil. Mas o sentido da poesia e depois a dimensão humana que lhe transmitem e que a inserem, e se a lermos com atenção, no meio de frases muito simples encontramos uma dimensão muito mais além, sem grandes filosofias dos famosos, ou ditos famosos poetas, mas que nos transmitem essa possibilidade, e é neste incentivo e é nesta paixão pela poesia que eu vou escrevendo, enfim, como aquele livro de exercício de pintura que o Dinis falou, que foi o meu primeiro livro, mas enfim, é o que é, era o que andava já cá, talvez, um bocado dentro, há muito tempo. É toda vossa a palavra. Muito obrigado. José Luís. Bem, eu hoje vou contra a corrente poética aqui desta nossa conversa, porque não vou falar de poesia. Vou falar, como já disse, do livro Um Português da Corrida ao Ouro, e vou dar uns pequenos toques aqui. Começando pelo princípio, quem foi este Charles Peters? Ele diz assim: nascia 12 de janeiro de 1825, na ilha do Faial, que está situada a oeste da costa de Portugal e pertence ao governo português. Acho que é delicioso dizer que as ilhas pertencem ao governo. E o povo pertence, o dono do povo é o governo, com certeza. Às vezes até o dono das comunidades imigrantes também é o governo. O nome do meu pai era o mesmo que o meu. Quando nasci, ele estava ao serviço do imperador Dom Pedro, era proprietário de uma grande vinha e empregava cerca de 25 homens para vindimar e fazer o vinho que depois vendia. O nome de solteira da minha mãe era Ana Isabel Pelates. Um nome diferente. Um dia em que o navio baleeiro americano fundiu na Bahia, a professora cancelou as aulas e eu e mais de 400 crianças da escola fomos até à doca. Eu dei vivas e mais vivas e fiz a continência à bandeira americana. Quando eu vi dizer que o capitão tinha ficado tão contente com a recepção que lhe tínhamos oferecido, a ponto de dizer ao cônsul que queria que um dos rapazes fosse com ele como criado de camarote, eu pedi o emprego. Implorei tanto à minha mãe que ela me deu o seu consentimento, contando que ele prometesse cumprir sempre os seus preceitos e um dia voltasse como capitão de um baleeiro. O capitão prometeu ser o meu guardião, e se por um lado a minha mãe já se tivesse arrependido antes do navio partir, por outro disse-me que eu não devia faltar à minha palavra. Mais adiante, diz assim, numa viagem, agora está a trabalhar num barco baleeiro, não é? E esses barcos baleeiros atravessavam, iam até ao sul da América do Sul e vinham pela costa acima e chegavam até ao Alasca, como nos ensinou muito bem o Dr. Don Warren no seu belo livro So Ends This Day. É importante saber que toda essa viagem ia até lá. Numa viagem aos oceanos Ártico e Pacífico, em 1846, o nosso navio entrou e ancorou uns dias da Baía de São Francisco. Já era então uma vila grande, mas ninguém pensava que se tornasse a cidade que hoje é. Em 1848 estava eu em New London, Connecticut, quando chegaram notícias da descoberta do ouro na Califórnia. Logo contraí a febre do ouro. Embarquei no navio Alpha em Nova York com centenas de outros pioneiros de 49. Depois, saltando aqui um pouquinho, diz assim... agora já está lá na corrida ao ouro. Quando as notícias chegaram a Jackson Creek, que é aqui nas montanhas da Califórnia, um dia eu me encontrava, eu e outros que estavam a extrair menos de uma onça por dia, imediatamente nos juntamos à corrida e debandamos para McElhamney Hill o mais rápido que as pernas nos permitiam. Quando lá cheguei, toda a gente, exceto os judeus que nunca trabalhavam de mineiros e os presos da cadeia, tinha abalado para Negro Hill, que foi o nome que foi dado ao sítio de nova descoberta. Quase todos os alunos tinham cerrado as portas. Os seus empregados e os donos dos bares, todos estavam a tomar posse dos seus lotes de pesquisa. O tribunal estava deserto. Os funcionários com os demais residentes da vila tinham partido para os sítios onde tinham descoberto plaças ricos. Eu também corri para lá. O local era um formigueiro humano.
Eu tinha chegado demasiado tarde para conseguir o meu próprio lote, pois todos os lotes, a uma distância de 2 milhas a ambas as encostas de Negro Hill, já tinham dono. Mas emprego eu consegui. Pois mais adiante, ele diz assim: sempre fiz tudo o possível para ajudar as pessoas a conseguir o máximo de contentamento da vida. Num grande piquenique pelos pioneiros realizados perto de Jackson, durante a década de 80, fui escolhido, devido à minha experiência, para fazer feijão com carne de porco para os convidados, tendo decidido que seria esse o prato principal. Eu e 2 assistentes preparámos 4 caldeirões de 80 a 100 libras cada um. Também preparei os presuntos, que seriam servidos frios e às fatias. Usei um forcado para mexer os presuntos e uma pá para servir o feijão em grandes panelas, como usavam os mineiros. Todos comeram feijão à colher até não poderem mais. O meu prato preferido é feijão e cenouras brancas com carne de porco. Isso para dar uma experiência da vida dele. Bem, ele depois, para não levar mais tempo, resume, ele fala muito das suas aventuras lá, resume a sua vida dizendo assim: tenho 5 pés e 6 polegadas de altura e peso 195 libras. Tenho gozado de perfeita saúde por muitos anos e atribuo isso não só ao ter herdado uma constituição forte, mas aos meus bons hábitos de vida. Tomo as minhas refeições frias. Para o pequeno almoço, bato 4 ovos com um quartinho de leite e só para dar um saborzinho, dei-lhe uma colher de sopa de whisky Old Crown. Depois de acrescento miolos de pão, bebo leite da minha vaca que eu próprio ordenho e como ovos das minhas galinhas. Costumo comer feijão com carne de porco à ceia e só tomo 2 refeições por dia. A minha bebida preferida é Genebra da Holanda, mas só posso tomar uma pinguinha quando me mata o bicho. Um costume que entre as gerações mais jovens vai desaparecendo. Sou um dos melhores jogadores de Pedro, um jogo qualquer, do Estado, mas já somos muito poucos os que o jogamos. Nunca fui muito ativo na política. Fui grande partidário de Abraham Lincoln e do General Grant, mas desde então tenho-me interessado somente pelas aspirações políticas do senador Caminetti. E agora que conto mais de 90 anos, ainda tenho para mim que sou capaz de lutar, correr, saltar e dançar o tango melhor que qualquer outro homem de minha idade no estado da Califórnia. E depois, terminando o livro, e depois de viver 66 anos do nosso belo Estado, posso ter a menor dúvida afirmar no pequeno poema dele: amo-te Califórnia, traduzido, claro, amo-te Califórnia, terra de sol e felicidade, amo as tuas montanhas, os teus picos, os teus rios, os teus ribeiros, amo as tuas colinas, os teus vales, os teus campos vestidos de papoilas, amo as tuas minas, as tuas vinhas, os teus rijos, carvalhos e majestosos pinheiros. Califórnia, amo-te como um beijo nas tuas tulipas. E assim termina o livro, que tem muito mais coisas, narração da vida como mineiro, as frustrações dele e as alegrias, os falhanços e a sorte que ele teve. Um livro interessante, e como outro livro que vocês mencionaram, é pequenino, não é? Lance do Estado, lance de uma tirada. Vale a pena. Eu adorei esses textos que escolheste, José Luís, a questão, portanto, na realidade, eu acho que nós, portugueses, ganhamos qualquer outra etnia porque a nossa gastronomia é sempre saborosa e, portanto, imagina esses caldeirões todos que fizeram, portanto, com o feijão e a carne de porco, algo que é muito português, não é? Quer um, quer o outro. De facto, a gente ganha, portanto, a corrida com com a nossa gastronomia. Muito bem. Extraordinário. E o espírito de humor do senhor é, de facto, muito interessante para uma altura que era muito difícil. João, eu tenho aqui 2 poemas para ler, mas eu vou ler um e depois tu vais ler um dos teus livros, está bem? Ok. Eu só vou ler um poema teu. Portanto, espero que se escolheste, quer dizer, podes escolher um outro qualquer menos este. Ahm, que eu escolhi que são Coisas do Mundo, do meu, do teu, deste e do outro. Do meu mundo para o teu vai só um salto, um passo breve, coisas bem pequenas que, sendo nossas, mais pertencem a um mundo criado ali ao lado. Do teu mundo para o meu há uma estrada que ambos percorremos passo a passo e no meio do caminho, frente a frente, selamos as distâncias num abraço. Entre o meu mundo, entre o teu mundo e o meu, eu sei haver passos ainda para andar, sonhos ao alcance da mão, vencido que foi o tempo em teu olhar.
E são estas as coisas que povoam o teu e o nosso mundo. E acredito, ganhamos a viagem. Os anjos também voam e nós partimos à conquista do infinito. E agora, João, é Hum, tu. Ainda hoje continuo eh, a pensar que a poesia é uma forma de transmitir cores às pessoas e ser capaz de ler e acordar as cores que existem em cada um. Eh, é um dos poemas mais simples, foi o primeiro. Este livro foi mesmo o primeiro que eu publiquei, embora tenha publicado dois simultaneamente. Eh, e é isso, é este, sobre as cores da escrita. Já estava a adivinhar que tu me ias passar a bola. E é muito simples. Tenho um copo com canetas, qual jarra de flores, com muitas canetas de todas as cores. Com a caneta azul escrevo mar, ternura, fantasia, paraíso, sonho, aventura, lua, melodia, vento e rua. Com a vermelha desenho papoilas, viagens e histórias, romances, alegrias, romagens, crenças, vitórias, lembranças e glórias. Com a verde ensaio o futuro, perfume, liberdade, paixão, sorriso, pássaro, plenitude, criança, botão, visão, novidade. Que poderei escrever com a caneta amarela? Castelo, areia, solidão, sol mal me quer, ilusão, flor, calor ou luz de vela. E com que cor escreverei saudade, mulher, interior, fado, vida, segredo, beijo, amor, eternidade? Roxo, rosa, prata ou ouro? Firmeza, coragem, vontade, escritas por homens, para que conste de verdade e para que contem, devem se escrever a preto, sim, muito transparente. Momentos há em que escrevo com lápis cinzento e inócuo, mas logo troco por uma caneta das mais alegres do copo. E continuo a escrever com uma tinta permanente que o tempo nunca apaga, mesmo que eu me torne ausente. E consoante o que escrevo, tenho a minha preferida. Ou é a caneta de luz que se deixa ler no escuro, ou aquela pena antiga oferta de mão amiga. E tenho outra, especial, cheia de tinta invisível, que só poderá ser lida por quem for de alma sensível e tiver o dom de ler no olhar e nos espaços. E se eu escrevesse as histórias que me contam essas canetas do copo? É que ao lado do copo tenho uma fotografia. Obrigado. Obrigado. E assim vamos colocar o ponto final. Primeiro, desejo, obviamente, em espécie de fim de ano, não é? Que estamos a agradecer aqui aos meus três, portanto, como eu digo, colegas das utopias, ou aquilo que Fernando Pessoa dizia, das paisagens que ninguém quer ver. E, portanto, muito obrigado aos três, portanto, à Manuela, agora vou deixar os títulos, à Manuela, ao João e ao José Luís. Ahm, Vou dar uma palavra, portanto, obviamente, começando com a Manuela também, a cada um deles para vos desejar boas festas. Manuela. Muito obrigada por gostarem de ler. Por isso, nós acreditamos que vale a pena falar de livros e de autores que possam, às vezes, passar despercebidos, não é? Porque as edições, às vezes, são pequenas, mas isso não significa que não tenham qualidade. Portanto, agradeço em meu nome pessoal e o convite do Inês para falar de livros. É sempre com muito gosto, aqui em Portugal ou no Brasil, para onde irei falar do próximo. Ler-se em qualquer lugar, na praia, numa paisagem de neve como se tem hoje, ler é sempre um prazer enorme e nós acreditamos que os livros transformam as pessoas e por isso passamos este bocadinho do nosso conhecimento e agradeço a todos os que nos ouvem e que nos leem e que estão aqui presentes nestes lives.
graças a Deus que existem. Obrigada e boas festas a todos. Obrigado, Manuela. Vou passar para o José Luís, mas antes, na realidade, também agradecer às pessoas e aos grupos que tivemos 39 grupos que partilharam a nossa sessão de hoje e nesta, portanto, já mesmo aqui ao vivo, já atingimos quase 400 pessoas, o que é muito bom. Por uma coisa, a falar de livros, obviamente, é totalmente diferente. José Luís. Olha, quero desejar umas boas festas a todos e um 2025 muito bom. E isso faz-me pensar numa coisa: há pouquíssimo tempo nós virávamos o milénio e agora já vamos terminar o primeiro quarto do século. Como o tempo anda tão rapidamente, eu acho que no tempo do Charles Peters o tempo não andava tão rapidamente assim. É a maior preciosidade que nós temos, o tempo. E acho que a leitura de um bom livro é das poucas coisas que eu vejo que faz parar um pouco o tempo. É que a vida é uma correria tão grande quando a gente se senta com um livro e vai lendo, apreciando, o tempo, não me digo que para, mas fica mais enriquecido e por isso nos fica mais tempo connosco, porque o tempo foge muito rapidamente. Então, umas boas festas a todos. Vamos curtir, como dizem muito do Brasil, curtir este mês de dezembro, que para mim é um mês muito especial, que nos traz lembranças da infância, tudo isso e umas festas muito boas para todos e que o ano ao virar a página para 2025, oxalá que seja um ano com muita riqueza interior e oxalá que nós e o mundo possamos acalmar um pouco mais as coisas e ver uma vida mais enriquecedora, mais, com menos problemas, porque este mundo está cheio, e com mais amor uns aos outros, mais compreensão, que é o que está faltando muito neste mundo, e é o que muitas vezes a literatura, a poesia e tal nos traz a compreensão um do outro, que nos falta tanto que, nos dias de hoje, já falamos aqui hoje da política que nos divide, precisamos de mais compreensão e de todos os lados para podermos chegar a uma humanidade mais rica. Muito obrigado, José Luís, pelas palavras. E, João, eu vou-te folhear o livro. Não me digas que vais ler o provérbio árabe. Um beijo para ti. Tu, se faz favor, lê tu, porque é lindíssimo. Não é meu, não é meu, é árabe. Não, isto parece, da minha parte, parece um disco riscado, mas é quando a gente acredita que temos que dar vida àquilo a que acreditamos e levar os outros não a acreditar em nós, mas a acreditarem primeiro neles e depois talvez isso lhes abra perspectivas para um diálogo. Na minha escrita, sobretudo na poesia, eu não tenho a preocupação de, salvo seja uma expressão um bocado forte, transmitir demasiado as minhas ideias às pessoas. Quero que, através da leitura, as pessoas encontrem as suas próprias ideias e que depois as partilhem comigo ou com outros, as partilharem com outros, fico satisfeito. Se me disserem que gostam, eu assim, então e agora dê-me você alguma coisa também que eu gosto. É essa o meu conceito de escrita, sobretudo na poesia. E pegando na deixa do Diniz, Diniz, vamos ler os dois ao mesmo tempo? Não sei se é possível, mas vamos tentar. Pois, 1, 2 e as pessoas precisam precisam mais de. mais do que de pão. Elas ensinam-lhe como viver. É um provérbio árabe que eu escolhi para epílogo deste livro, que fala tanto de cores e foi impresso e as gravuras são todas a preto e branco. Uhum. Não é por acaso, não foi por acaso, nem foi só por uma questão de poupança de dinheiro, porque a cor, a impressão da cor, não, porque o preto e branco também tem os cinzentos e acorda às outras cores. Um bom Natal para todos, com muita poesia e, enfim, continuamos a fazer exercícios de pintura, a pintar com palavras e a ler nas pinturas. Um bom ano e até breve. Muito bem, obrigado, João, obrigado, Manuel, obrigado, José Luís. Eu vou terminar com só lendo aqui um pouco do livro que a Manuela escreveu no fim, o fim mesmo.
acho que é a forma de dizer boas festas para todos e olharmos para tudo isto que os meus colegas disseram nestes últimos momentos de reflexão. Portanto, é da Avelina da Silveira. Com efeito, o mundo precisa de resistentes, de gente que sonha e age vencendo o medo. O mundo precisa dos exemplos do passado para impulsionar um futuro melhor. O mundo precisa de jovens alucinados de amor ao porvir democrático e de contar histórias onde os pássaros voam livremente à procura do horizonte. Um abraço para todos. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.